Boa noite, pessoal, tudo bom? Doutora Luanda. Hoje eu vou falar com vocês sobre o concurso de Petrópolis, né? Então, você que fez o concurso de Petrópolis de 2022, principalmente para a área de educação, vamos debater aqui sobre a preterição que está ocorrendo nesse concurso. Muita gente ainda não foi chamada, né? Tem muito caso de preterição. Tem algumas decisões judiciais bem interessantes que vamos dar uma analisada aqui ao vivo. Então, se você tem algum questionamento, você pode perguntar. O que eu puder responder, eu vou responder. Eu estou com o site dos dois tribunais aberto. Então, se eu estiver olhando para cá, é porque eu estou olhando o tribunal, as perguntas que vocês vão estar fazendo, né? Eu vou dar um tempinho para que o pessoal entre. Como sempre, essa live vai ser gravada, né? Vai ser salva. Então, se você puder enviar para algum colega seu, esses grupos de WhatsApp que vocês têm, pode encaminhar, que eu acho que vai ser interessante e esclarecedor para todo mundo. O que é que acontece, né? Nós conseguimos dados de RPA, que são dados internos, né? O RPA, ele não consta no site da Transparência. Se você procurar na Transparência, provavelmente você não vai encontrar esses dados de RPA. É um documento interno, porque o RPA foi um acordo, né? Um TAC, um termo de ajuste de conduta que o município de Petrópolis fez com o Ministério Público. Por quê? Foi feita uma ação civil pública, uma ACP, iniciada pelo Ministério Público, porque tinha muito contrato, tinha muito RPA, e o MP exigiu que fosse feito, né, publicado um edital. Então, por causa dessa ação civil pública, ou seja, tudo começou através de ação judicial e tudo vai ser resolvido na via judicial também, que é um município que já vimos que é complicado. Então, por causa dessa ação civil pública, foi exigido o edital. Então, teve edital, foi publicado o edital. Foi publicado o quantitativo, parece que é grande de vagas, mas não é. Só para vocês terem noção de alguns exemplos. Educador infantil. Eram 2 vagas no edital. Vamos aqui, peraí. Deixa eu ver aí. Ai, meu Deus do céu. Aqui saiu. Só abrir aqui de novo. Então, assim, tem algumas vagas no edital que eram 20 vagas no edital. A gente encontrou 200 contratos, 400 contratos. A questão está realmente absurda lá em Petrópolis. Então, foi um quantitativo mínimo, né? Ou aparentemente bom que o edital teve, mas a necessidade é muito maior, né? A necessidade é muito mais extensa do que está lá. Eu vou só abrir aqui o arquivo e eu já falo com vocês aqui sobre isso. ACP... Vamos ver esse RPA de 2000, que a gente tem aqui lista de 2019, 2020, 21, 22. Tem muita coisa aí dentro do... Eu vou falar aqui professor de ciências. Vou dar um exemplo aqui só para pesquisar. Ciências. Minha cadeira tá baixando, vou aumentar aqui ela. Au! Ciências. Então, professor de ciências tem 51 RPAs. 51 RPAs para ciência. Vou abrir aqui o edital para ver o quantitativo de vaga que o edital falava. Só que teve muita convocação. Então, teve alguma convocação, deve ter convocado os 8, 10, não me recordo. Então, hoje eu vou falar, pessoal, só do concurso de Petrópolis. Então, o pessoal que perguntou de outros municípios que está na fila de atendimento, a minha equipe está fazendo a pesquisa. O que acontece, né? Poucos advogados atuam com direitos administrativos, poucos atuam com concursos e menos ainda atuam com preterição, né? No Rio de Janeiro eu conheço eu e mais umas 2 ou 3 pessoas que sabem atuar com preterição, porque não é só sobre você atuar, é sobre você saber atuar com preterição. Por exemplo, aqui o Lucas está falando, né? Ele é professor para série iniciais, né? A colocação dele acho que é 1.000 e pouco. Eu acho que eu tenho esses dados de contrato. Esses dados de contrato aqui. Deixa eu ver. Professor. Anos iniciais.
quantitativo é muito grande de contrato, acho que foi 1000 e poucos contratos, realmente é muita coisa. A senhora tá um pouco demorada. O que acontece, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre sobre os dados aqui de Petrópolis. Sobre os outros atendimentos, meu escritório é dividido por departamento. Então tem o departamento comercial, tem o departamento de andamento processual. E são muitos processos e muitas procuras, né? Como a gente começou com essa série de lives, então tem gerado muitas dúvidas, o pessoal tem perguntado bastante coisa, então a gente tem feito bastante pesquisa. Todo mundo vai ser atendido, só espero que vocês aguardem um pouco, né? Ah tá, então eu ia falar aqui do professor de ciências. Deixa eu ver se aqui que tá o quantitativo de vagas para professor de ciências. Deixa eu ver aqui, anexo 9, deve estar no anexo 1. Porque tem duas, né? Tem, acho que deixa eu ver aqui. Acho que são duas fases, né? São dois, não fases, mas 2 módulos do município, né? Que o pessoal tá lá. Então é como se tivesse o local A e o local B para ser convocado, né? Por exemplo, para provas e títulos seriam convocados 100 pessoas para apresentar, para fazer aquela ordem cronológica. A avaliação psicológica seriam só 15, ou seja, tem 51 contratos. Como é que eu faço a avaliação psicológica de 15 se tem 51 contratos, né? Tem a primeira e a segunda região. Então, se for somar ciências, primeira e segunda região, essa avaliação psicológica, 15 mais 6, 21. Seriam 21 pessoas convocadas. Mas estamos falando de 51 contratos. Ou seja, quase 3 vezes mais. Então, o quantitativo realmente é absurdo. Deixa eu ver. Educador infantil. Educador infantil, primeira região. Classificação geral, 235 vagas. Educador infantil, segunda região. Primeira região é muito mais. Então... 244 mais 72, tá mais ou menos 320, né, educador infantil. A gente tá falando de mais de 1.500 contratos, se eu não me engano, chega a quase 2.000 contratos. Então, é um quantitativo absurdo. E o que acontece? O STF entende que se tem contrato exercendo a sua função na sua colocação, é preterição. Os dados que a gente achou de contrato, né, em Petrópolis, são dados alarmantes. Que a gente tem a lista de RPA de 2024, de 2025 e 2019. Então tá tendo a diferença. E outra coisa, Petrópolis convoca, a pessoa leva a documentação, tá demorando de 6 a 8 meses, quase 1 ano para que essa pessoa efetivamente tome posse. Porém, tem RPA. Então você não precisa exigir sua convocação, você só pode exigir a sua nomeação, porque convocado você já foi. Então o mesmo dado que a gente utiliza para exigir a convocação, a gente pode exigir para nomeação. A página aqui de contrato, deixa eu só sair aqui da tela só para ver. São 61 páginas aqui que nós temos de RPA. Cada página tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Cada página tem 17 contratos, pelo menos, né? Então, dos 17 contratos, vezes 61 páginas, nós estamos falando de 1.037 vagas, né? Então, tem 1.037 pessoas que podem exigir a sua posse em Petrópolis. Seja como educador infantil, seja como secretário escolar, seja como professor de português, professor de matemática, educação física, professor de inglês, professor de ciências, professor de história. Os dados de RPA lá são alarmantes. É um quantitativo assim absurdo, é um município muito grande. Então, são 2 regiões, a primeira região é muito grande, a segunda região já é um pouco menor, mas o quantitativo de contrato é absurdo, né? E o que é a preterição? É quando tem contrato exercendo a sua função na sua colocação. Então, se tem contrato exercendo a sua função na sua colocação, é preterição. Então, você precisa saber qual a sua classificação e você precisa ter essa informação sobre quantos contratos tem. Em tese, esses dados deveriam estar na transparência ou tem um processo seletivo também que saísse no Diário Oficial. E não tem. Não é processo seletivo, é RPA. O pessoal chega e toma posse.
há um boato que vai se fazer contratação seletista. Aí eu não sei como é que eles vão fazer, né? Se eles estão pretendendo contratar uma OS, que eu desconheço da educação, se eles estão pretendendo contratar uma empresa terceirizada para fornecer esses professores, o que também seria uma novidade, né? Uma inovação jurídica no município, ou o que eles vão querer fazer. Mas no caso o RPA não pode continuar, né? Porque existe uma lei federal que autoriza a contratação temporária em caso de emergência e de interesse público. No caso da educação, interesse público é quando? É para substituição de professor, né? Então tem aquela professora que ela tá grávida, então ela vai ficar 6 meses de licença. Eu posso ter contratação temporária para substituir. Tem a pessoa que tirou licença de saúde para cuidar de si, para cuidar de algum ente querido, de algum ente, né, que ele pode ter, um ente familiar, e ele tirou licença de 1 a 2 anos. Pode também substituir essa pessoa. A pessoa foi aprovada em outro concurso, pediu vacância, né, ao invés de pedir exoneração. Essa pessoa também pode ser substituída. E a lei federal fala que o quantitativo máximo de contrato temporário é de 20% para substituição. Então, se em Petrópolis tem 1.000 contratos, eu preciso agora fazer uma conta, né? Porque eu sou de humanas e a gente é péssimo com conta. Então, 5.000 vezes 20%. Então, precisaria ter 5.000 professores efetivos para 20% disso ser 1.000 e ser substituição. E a gente sabe que não tem esse quantitativo. Não é isso. Na verdade, não tem substituição. Na verdade, os gestores públicos, né, eles preferem ter RPA do que ter servidor efetivo, porque servidor efetivo faz greve, servidor efetivo tem estabilidade, servidor efetivo não vende voto, né? Não é que o servidor contrato temporário venda seu voto assim, mas se eu tenho um contrato, né, que o governo bolinha vermelha me contratou, e se essa bolinha vermelha sair, entrar a bolinha azul vai ter o seu contrato de bolinha azul, por motivos óbvios. Então, esse gestor atual não precisa pedir meu voto. Eu sei que se eu não votar nele, muito provavelmente eu vou ser mandado embora, porque eu não tenho estabilidade. E o que acontece? Então, cada contrato temporário, em tese, são 4 votos, que é a pessoa, o seu companheiro, seu pai e sua mãe. Então, no mínimo, para cada contrato tem 4 votos. Então, se tem 1.000 RPA só nessa lista, né, porque tem vários outros setores, nós estamos falando de 4.000 votos. Isso a gente sabe que é dividido entre Câmara de Vereadores, entre secretariado, entre o executivo, e isso não pode ocorrer. A ação civil pública, quando ela autorizou a contratação de RPA, pode contratar RPA, faz o concurso e substitui. Na ação civil pública, a gente está exigindo que todos os contratos de RPA sejam substituídos pelas pessoas que foram aprovadas no concurso, né? Então, assim, tem várias decisões liminares de segurar a vaga, ou seja, não está deferindo a posse, mas segura a vaga. Outros processos que nós estudamos, tem a liminar que foi deferida a liminar. Algumas liminares foram suspensas, outras não, né? É muito comum também que nesse caso haja esse debate inicial, porque o que é liminar, né? A liminar é uma decisão inicial, é uma decisão frágil, inicial, que tem uma análise muito simples daquele processo e tem uma decisão inicial, e essa liminar pode ser suspensa lá na frente. Porém, também tem a sentença. Então, tem a decisão liminar e tem a sentença, são coisas diferentes. Então, a liminar pode ser indeferida ou deferida, mas isso não significa que a sentença vai ser negativa. Aí, depois da liminar, tem o debate, tem o lapso probatório, se debate sobre provas, a parte se manifesta, o município se manifesta, para depois o juiz proferir a sentença. Proferindo a sentença, ela sendo positiva, a pessoa toma posse e o município pode recorrer dessa decisão positiva. A decisão sendo negativa, a pessoa não toma posse e a parte pode recorrer. Então, tem o recurso da liminar, tem o recurso da decisão positiva e da decisão negativa. Então, pode ser, né, todo o processo inicia na comarca, né, porque a Fazenda Pública, ela tem prioridade, né, então ela tem legitimidade, então a competência vai ser sempre naquele município. Então, concurso é de Petrópolis, mas a pessoa mora em Cabo Frio. A comarca que vai julgar é de Petrópolis. Tem o recurso. Quem vai julgar? É a turma, né, de recursal do Rio ou a Câmara aqui do Rio, dependendo se for no GEF, se for na vara de Fazenda Pública. Então, vocês não precisam ficar apreensivos, né? A liminar pode ser deferida ou não.
e na sentença é que vai ser definido com mais robustez, né? Porque vai ter analisado toda a documentação, vai ter havido esse debate. Pessoal, agora eu vou abrir aqui a live, eu vou ver se o pessoal tem alguma dúvida. Deixa eu ver. Vamos ver aqui em cima. O pessoal perguntando sobre atendimento. O Lucas, obrigada, Lucas, pela confiança. Acho que a liminar do Lucas foi deferida, não me recordo se ela foi deferida, foi suspensa, o que é que ocorreu. O que é SAP? A Sara Jane falou alguma coisa do SAP, depois eu vejo conversando no privado. Obrigada, Isabel, pela expectativa. Obrigada, doutora Aline. Eu entreguei uma advogada, uma querida minha. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida. PS é o quê? Vocês colocam a sigla, o que acontece? Cada município tem um nome. Então tem um lugar que é professor, tem um lugar que é docente, tem um lugar que é DOC 1, tem um lugar que é DOC 2. Então dependendo da sigla que vocês falarem, eu não sei o que significa, porque cada município é de um nome, né? Eu que atuo com servidor público, é como se eu tivesse uma CLT para cada município. Quem atua com direito trabalhista é uma CLT que vale para todo o Brasil. Servidor público, né, tem 5.000 municípios. Se eu for atuar nos 5.000 municípios, eu vou ter que estudar o estatuto de servidor de cada um deles. Então as nomenclaturas são diferentes, né? Eu não sei o que é PS, Isabel, se você puder colocar aqui. Então o que acontece? O pessoal está aqui perguntando da fase processual. A distribuição do processo. Então a primeira coisa que o juiz defere é sobre gratuidade de justiça. Depois da gratuidade de justiça, ele fala sobre a liminar, né? Então, eu vou colocar aqui. Fazer um quadradinho. Gratuidade de justiça. Depois ele fala sobre a liminar. Depois da liminar, né? Ou da gratuidade de justiça, tem a fase de réplica, né? Que aliás, tem a contestação, que é a resposta do município. O município apresenta a contestação, a gente apresenta a réplica. Eu apresentando a réplica, o juiz vai perguntar se a gente quer se manifestar em provas. Geralmente a gente se manifesta em provas pedindo a inversão do ônus da prova, que é o município provando a necessidade desse contrato de substituição. O município pode ou não agravar essa decisão. Fala da inversão do ônus da prova, vem as alegações finais e depois vai para a sentença. Então tem 1, gratuidade de justiça, 2, liminar, 3, contestação, 4, réplica, 5, manifestações em provas, 6, alegações finais, 7, sentença. E cada andamento processual desse pode demorar de 30 a 90 dias, né? Então, o processo pode ter uma duração, em nome de Jesus, de 7 meses, que não é comum, ou de 21 meses, que é mais ou menos quase 2 anos. Então, o básico, geralmente, de um processo, até a sentença, é de 1 ano e meio. Claro que isso depende de cada comarca, isso depende de cada vara civil, né, ou vara de fazenda pública. Algumas varas têm uma gestão mais ágil, outras não. Então vai depender da agilidade daquele juiz local. Então assim, tem processo que de fato a sentença vem em 7, 8 meses, tem processo que só vem depois de 2 anos, 24 meses. Então, o fato de ter tido a liminar indeferido ou não, ainda tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 andamentos. E cada andamento desse tem um lapso temporal de 30 a 60 dias. Aqui no escritório, ao menos a cada 60 dias, a gente faz um andamento processual pro cliente. Então, processo seletivo é contrato temporário. Ele só pode fazer o processo seletivo se ele seguir as instruções constitucionais sobre excepcionalidade e interesse público. E se tem um concurso vigente, precisa convocar os aprovados no concurso. Só pode fazer processo seletivo preenchendo os requisitos, né, constitucionais. Geralmente eles fazem sem preencher, aí, né, cada um tem que resolver isso. Geralmente é na via judicial que consegue resolver essa questão, porque assim, entre não poder fazer aquele ato e fazer, né, nós estamos no Brasil, né, eu costumo falar nas minhas palestras, quando eu falo com outros advogados, porque quando um advogado pode atuar em direito administrativo, quando alguma gestão pública comete uma falha, né, ou quando tem algum abuso de autoridade, ou quando tem alguma omissão da autoridade. Estamos no Brasil, Rio de Janeiro, né, aonde eu atuo. A gente tem isso todo o tempo. Então, o fato da Constituição não permitir, não significa que aquela ente público, né, que aquela gestão pública não vai fazer.
Mas a Constituição não permitindo, nós temos questões legais para recorrer. Seja constitucional, seja entendimento da STF, seja de leis federais. Então a gente tem como resolver isso. Por mais que seja um pouco mais demorado, né? Ninguém que investe seu tempo fazendo um concurso, investindo tempo de estudo, né? Você deixa de passar tempo com a sua família, ninguém faz isso para não ter uma solução lá na frente. Mas se você já investiu tempo, se você já investiu dinheiro, se você já fez o cursinho, se você já foi aprovado, se você já fez tanta coisa, faz só a parte final, né? Que é resolver isso na via judicial, já que na via administrativa tem ente público que já deixou bem claro que não tem interesse de resolver. Tem concurso público que é para 400 vagas, então a cada 3 meses eles convocam 50 a 100 pessoas. É um ente público que tem interesse em resolver. Não tem como você contratar 4.000 pessoas de uma vez só, mas 50 e 50 você vai substituindo, a gente faz essa análise. Tem muita gente que pergunta, passei no concurso Y. Ano passado mesmo, muita gente eu deixei de fechar o contrato. Falei, gente, é ano eleitoral, não pode convocar. Espera janeiro até março pra gente ver como vai ser. O pessoal da saúde pode ser chamado desde então, mas geralmente o pessoal da educação é chamado até o início do ano letivo. Então eu falei, vamos aguardar para ver como vai ser. E para a surpresa de 0 pessoas, né, não teve essa responsabilidade governamental e as pessoas não foram convocadas, então os atendimentos prosseguiram. Mas eu preciso ter a minha responsabilidade quanto profissional. Sabendo como funciona a gestão pública e que em ano de eleição não pode haver convocação, eu pedi para o pessoal dar uma guardada, mas infelizmente a gestão que entrou, a posterior àquela, né, continuou cometendo as mesmas falhas. Então, Sônia, hoje eu tô falando só de Petrópolis, São João de Meriti. Decisão do MP deve estar falando de alguma ação civil pública. O Ministério Público de São João de Meriti iniciou uma ação civil pública, tal qual a de Petrópolis, tá? Assim, o Ministério Público não decide. O Ministério Público é tipo um policial da justiça, né? Digamos assim. Então, ele descobre algo que é ilegal, ele inicia um processo, geralmente ação civil pública, e o juiz, né, que vai julgar. Então, essa ação civil pública de São João de Meriti está na sua fase inicial. A ação civil pública demora muito, gente. Por quê? A ação civil pública pede o direito de todo mundo. Então, num processo, o MP pede que 3.000 contratos sejam exonerados e 3.000 candidatos sejam convocados. Então, tem que exonerar aqueles 3.000 contratos. Tem que abrir o edital, homologar, fazer prova até convocar todo mundo. Geralmente, a ação civil pública demora 10 anos para ter sua solução. Eu acho que tem a de Macaé, tem a de Cabo Frio, tem a de Petrópolis. Eu até no atendimento eu consigo mostrar, que eu não consigo transmitir a tela. São processos que começaram em 2014, em 2015, para ter solução agora em 2025. Já ação individual não, como eu falei, é uma ação de duração de 1 a 2 anos, então é muito mais rápido. Eu tenho algum dado aqui da ACP. Eu vou só ver a data aqui, como é uma ação civil pública, não é um processo particular, eu posso falar. Eu não posso falar de meus processos particulares, a OAB não permite. Aqui, ó, a ação civil pública que eu tô vendo aqui é de 2019. 2019. Então, fevereiro de 2019. Então, vai 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. 7 anos. Ninguém foi convocado ainda dessa ação civil pública. Tá quase, e não tá nem na execução, mas já tem 7 anos essa ação civil pública de Petrópolis. A de Cabo Frio, se eu não me engano, é de 2015 a 2014, ou seja, 10 anos. Já uma ação judicial, 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, o lapso temporal é bem menor, né? Porque é bem menos coisa para resolver, é nomear uma pessoa, né? Entre nomear uma pessoa e mandar embora 5.000, mandar embora 3.000, por quê? A ação civil pública fala, manda embora todo mundo, aí o município recorre. Se eu mandar embora todo mundo, o município para. Aí o juiz entende, então tá bom, vamos fazer um acordo, vamos manter o contrato. Aí fica 3 anos debatendo se pode ou não manter o contrato. Enquanto isso, contratar. Ok, manter o contrato, abre o edital. Aí entre manter o contrato e abrir o edital, até começar a convocar, vão 5 anos. E depois mais 2, 3, 4 anos para começar as execuções, né? Então, a ação individual, quando a gente tem prova do contrato, ela é muito mais ágil que a ação civil pública. A ação civil pública resolve o problema de todo mundo. Então, se 2029 resolver a ação civil pública, perfeito, né? Convoca todo mundo. Agora, imagina que você poderia ter sido convocado em 2025, você foi convocado só em 2029. Estamos falando de 4 anos de remuneração. Então, se você recebe a remuneração básica, né? Tem o piso do magistério que é de R$4.000. Então, vamos colocar uma remuneração de R$2.500.
vezes o ano e o 13º, por ano é R$ 32.500. 4 anos, que até a CP se resolver, eu tô falando de um valor de R$ 130 mil em remuneração básica, sem contar os adicionais, tudo aquilo que a pessoa tem direito, que a pessoa vai deixar de receber. Se for colocar regência de turma, que geralmente é 30%, mais 30%. Então, deixa eu ver, peraí, se eu fiz certo. 160 mais 30%. Então, a gente tá falando de mais de 200... Ah, não, é 130, peraí. 130 mais 30%. Então, nós estamos falando de um valor de R$ 169 mil que a pessoa deixou de receber até finalizar a questão da ação civil pública. Então, demora muito, gente. Demora muito resolver por ação civil pública. Porque tá falando de muita gente. Então, é muito mais difícil demitir, exonerar 5 mil pessoas e convocar mais 5 mil. Entre você só tomar posse, né? É uma ação individual que é muito mais ágil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, obrigada, Isabel. Eu uma vez ouvi um vídeo, né? Isabel falou sobre o meu jeito de falar. Eu vi um vídeo como o Google, né, contratava pessoas. Eles falavam assim, olha, você precisa explicar isso aqui para uma criança de 8 anos. Por quê? Se a gente, né, o pesquisador do Google, se ele consegue explicar para uma criança de 8 anos, qualquer pessoa vai saber, né? Porque Google, todo mundo pesquisa, seja criança ou seja adulto. E assim, eu como advogada, né, a gente tem uma robustez quando a gente fala, né, são termos em latim. Só que eu não posso falar isso pro meu cliente, né? Por exemplo, eu não sou da área de saúde. Então, se o médico for falar o nome em latim dos remédios, eu não vou entender bulhufas do que ele está falando. Então, por mais que a gente tenha aquele tom, né, de até um pouco soberbo, tom de superioridade, aquela coisa mais pompa, mais formal na hora que a gente peticiona, a gente não pode fazer isso com o cliente, porque ninguém aqui estudou latim, né? Ninguém aqui estudou direito alemão, nem Revolução Francesa, como a gente estuda, né, na faculdade de Direito. A gente passa 2 anos estudando sociologia, tal, várias questões políticas, para que a gente entenda como funciona a sociedade. Quando a gente fala com o cliente, precisa ser, de fato, de uma forma simples, para que ele venha entender, não para que ele venha ficar mais confuso. Tem hora que a gente se confunde, né? A gente sempre brinca, quando a gente lê a sentença, vem cá, mas ele tá negando, ele tá aprovando, porque até os juízes falam de uma forma tão puxada. Ah, o pessoal do Convoca Petrópolis está aqui. Acho que eu fiz uma live com eles no ano passado. Acho que foi isso mesmo. Vai ficar salva, tá? Eu não sei quem do Convoca Petrópolis está aqui, mas a live vai ficar salva. Depois eu envio o link para vocês. Você pode colocar lá no grupo também, né? Que geralmente o professor, 7 horas que ele costuma sair do trabalho para que ele consiga assistir. Então é isso, gente. Quem ficou fora do edital, dependendo da colocação, né? Então a gente precisa fazer uma análise prévia disso aí. Pode exigir a posse. Se o pessoal do Convoca quiser, eu acho que eu posso enviar até para vocês o quantitativo certinho de contrato, né? Vai estar postando isso aqui amanhã sobre o quantitativo de contrato para vocês terem uma noção. Vocês podem me chamar no direct ou vocês podem me chamar pelo WhatsApp. Se eu não me engano, tem um link do WhatsApp no meu perfil. E vocês precisam acompanhar esse contrato, né, esse quantitativo de RPA, manter a documentação do concurso organizada e buscar uma orientação especializada para ver se você tem ou não o direito a exigir sua posse. Então, assim, se tem mais de 1.000 contratos temporários, né, e apenas, né, no concurso, acho que foram 658 vagas ofertadas. Eles convocaram bastante gente, mas tem muito mais contrato, né? Então, se for ver o RPA de 2019, são 3.000 pessoas. Então, ainda tem 1.000 pessoas que têm direito. Quase 2.000 já foram substituídas, mas ainda tem mais de 1.000 pessoas que têm direito. Então, assim, se tem mais de 1.000 RPAs, então tem 1.000 pessoas que têm direito. E você, geralmente quando a pessoa é aprovada no concurso, ela acha que ela só tem direito da posse se ela foi aprovada dentro do quadro de vagas. Se tem 1.000 contratos ilegais, você acha mesmo que você não tem direito à posse, né? Então você precisa ver essas questões para que você tome posse, né? Para que você exija o seu direito com todos os dados necessários para isso, né? A preterição é real, a justiça deve corrigir isso, tem corrigido, centenas de pessoas têm resolvido esse problema no país,
desde que você busque uma ajuda especializada que possa, né, te assessorar nisso. Eu vou estar encerrando aqui. Geralmente minhas lives costumam ter 15 minutos, né? Essa aqui foi um pouquinho mais extensa. Boa noite, obrigada pela confiança, obrigada pela audiência de vocês, tá? E até semana que vem. Tchau, fiquem com Deus.